Ei, gente, bom dia! Bem-vinda ao nosso De Volta ao Jardim. Hoje nós vamos ler Marcos 8. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse novo dia, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, obrigada por tanto amor, por tanta misericórdia derramada sobre nós. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Tu és nosso convidado de honra para esse momento. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Dá-nos entendimento da sua palavra. Nós queremos te conhecer mais e mais. Nós queremos a sua doce presença em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco, o Senhor se faz presente. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Então, abra sua Bíblia em Marcos 8. Vamos começar Marcos 8, versículo 1. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e, mais uma vez, o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Aqui, quando Jesus fala que tinha compaixão dessa gente, era o mesmo que dizer: meu coração está com eles. E quando ele fala que alguns vieram de longe, eram muitos vieram de longe. Versículo 4. Os discípulos disseram: Como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. O versículo 4 nos mostra que aparentemente os discípulos não aprenderam muita coisa com a primeira multiplicação dos pães. Nessa multiplicação eles tinham 7 pães, que é o número da perfeição de Deus. Na primeira eles tinham 5 pães, que é o número da graça. Versículo 6. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Versículo 8. Todos comeram à vontade. Depois, os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmatuna. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que esse povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Versículo 11 mostra pra gente que é inútil a gente ficar dando sinais para quem não crê. É inútil dar sinal quando existe incredulidade. E no 12 ele fala pra gente que ele não vai dar mais sinais além do que ele já tinha dado. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Quando repartiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobra vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. O fermento que Jesus estava falando aqui para os discípulos era a falsa doutrina. Não tinha nada a ver com o pão.
Essa discussão por causa dos pães mostra pra gente que eles estavam preocupados com a carne e não com o espiritual. 22. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Vê alguma coisa?" Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: "Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando." 25. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: "Ao voltar para casa, não entre no povoado." Jesus tinha lançado uma maldição sobre essa cidade porque eles não queriam se arrepender. Então, ficou bem claro pra gente por que ele pega esse cego e tira do povoado, leva para fora da cidade. Como ele amaldiçoou esse lugar, ele não faria milagres ali. Quando Jesus diz para ele não voltar para dentro do povoado após a cura, nós entendemos que ele não deveria ser uma pessoa natural daquele lugar. Como Jesus não queria mais dar sinais para aquele povo incrédulo, ele falou para ele não voltar para lá. E esse é um dos poucos casos em que Jesus toca 2 vezes na pessoa. Provavelmente, por causa da maldição que Jesus já havia lançado sobre essa cidade, é como se isso fosse um peso para que um milagre acontecesse. Por isso, Jesus toca nele pela 2ª vez. 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: "Quem as pessoas dizem que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "O Senhor é o Cristo." Algumas versões têm a fala de Pedro um pouco mais comprida, diz: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Isso não vinha do próprio entendimento de Pedro, isso foi uma revelação do Espírito Santo de Deus para ele. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. "Afaste-se de mim, Satanás", disse ele. "Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus." Quando Jesus fala que ele seria rejeitado, quer dizer que os líderes religiosos colocariam ele à prova, e colocaram muitas vezes, mas Jesus nunca se enquadrou nas expectativas deles. Os judeus queriam um líder militar que os libertasse de Roma, e não um salvador que os libertasse dos seus pecados. 34. Depois chamou a multidão e seus discípulos e disse: "Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos." Meu Deus. Negue a si mesmo quer dizer negar a própria força, a sua capacidade, talento, poder e intelectos carnais. E aqui o tome a sua cruz não é simplesmente pegar essa cruz como no sentido de que é dor, que é pesado, que é o que eu tenho que carregar nessa vida, é o que eu mereço. Não. Quando Jesus está falando tome a sua cruz, também está dizendo sobre os benefícios que a cruz trouxe para a gente. Salvação, vida eterna. Pegue esses benefícios, vida abundante. Foi isso que Jesus veio para nos dar. Ele já sofreu os nossos pecados, ele já pagou os nossos pecados. Então, ele está falando isso para a gente. Tome a sua cruz,
Pegue os benefícios que a cruz trouxe para a sua vida e siga-me. Esse é o único caminho para quem quer seguir Jesus. Só pela cruz, não existe outro. Aquele que coloca a sua vida nas mãos de Cristo a salva para sempre. O versículo 38 quer dizer que a mesma conduta que nós tivemos com Cristo enquanto nós vivemos aqui, Ele terá conosco na segunda vinda. Ele vai nos retribuir da mesma forma. Amém? Então, nesse capítulo nós vimos que o coração de Jesus está conosco. Dar sinais aos incrédulos é inútil. Tenha cuidado com a falsa doutrina. Quem Jesus verdadeiramente é revelado pelo Espírito Santo. Jesus não veio para agradar aos homens. Ele veio para cumprir o propósito de Deus de libertar e salvar a humanidade. Se somos redimidos, desejamos a vontade de Deus mais do que a nossa. Isso faz parte do negar a si mesmo. Tomar a sua cruz é tomar os benefícios que ela te trouxe. E vimos também que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se um dia alguém disse para você que você não tem valor, ou que você não vale nada, que você não presta, qualquer coisa nesse sentido, Deus vê valor em você. Foi por sua causa que Ele entregou o seu filho. Foi por te amar que Ele entregou o seu único filho e nos adotou, nos trouxe para sua família. Você é amada. Você é amado. Você é muito amado. Você pode dizer isso comigo? Eu sou amada. Eu sou muito amada. Eu me sinto muito amada. Sinta-se amada, sinta-se amado todos os dias da sua vida. Ainda que as pessoas ao seu redor não te amem, não te valorizem, saiba que existe um Deus que te ama incondicionalmente. A sua vida não é um acaso. Você não é um erro. Você é precioso, você é preciosa. Deus te criou com um propósito. O propósito de todos é pregar o Evangelho, é levar essa verdade para toda criatura. Existem coisas que são diferentes, sim, dentro do propósito, claro. Mas a mensagem do Evangelho é essa, leve para toda criatura. Esse é o chamado universal. Se você está aí achando que você não tem um propósito, que você não veio fazer nada nesse mundo, é mentira. Você veio, Deus te colocou aqui para levar as boas novas, para levar essa mensagem de paz, de amor, de salvação para outras pessoas. Tem muita gente que precisa conhecer Jesus. Tem muita gente que precisa saber desse amor e nunca ouviu falar. Às vezes vai ser por causa da sua vida. Então abre a sua boca. Se você conhece, não negue Jesus. Não negue Jesus para quem precisa. E eu não estou falando aqui como Pedro fez de negar Jesus, não. Eu estou falando aqui do saber que a pessoa não conhece, que ela nunca ouviu falar. E você sabe, você conhece. E você não fala nada. O seu silêncio causa morte. Morte espiritual. Abra a sua boca. Pare de negar Jesus. Ele quer usar a sua vida e você sabe disso. Você sabe disso. Permita-se ser usado. Permita-se. Vamos encerrar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quanto amor, Jesus, quanto amor o Senhor tem por nós. Nós vemos isso em todo o tempo na sua palavra. Quanto amor, o seu coração está conosco. O Senhor tem compaixão de nós. Espírito Santo de Deus, obrigada por nos revelar quem é Jesus e o seu grande amor. Muito obrigada. Livra-nos de toda incredulidade. Livra-nos de nos tornarmos pessoas religiosas,
fazendo tudo por cerimônia, por costume. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser quem o Senhor nos criou para ser. Nós queremos nos relacionar com o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos permitindo esse acesso. Que o Senhor continue nos permitindo estar próximos do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. É o que eu peço também para quem passar por esse vídeo, ó Pai. Quebranta os corações. Dê revelação de quem o Senhor é. Revelação, ó Pai, de quem é o Senhor. De tudo que o Senhor pode e ainda vai fazer na vida delas. Da transformação que o Senhor quer gerar, ó Deus. Em nome de Jesus. Que esse vídeo possa chegar a pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que esse vídeo possa chegar a pessoas que estão sedentas, nem sabem de quê, mas eu sei. Sedentas do Senhor, sedentas da sua presença, com fome, fome dessa palavra que edifica, que levanta, que nos faz arrepender dos nossos maus caminhos e retomar um rumo, retomar o caminho para o Senhor, reverter, sair do erro, sair do engano. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor curou no passado, sabemos que o Senhor ainda cura hoje. Assim como os olhos desse cego foram abertos, que o seu poder sobre nós abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso dia, nosso trabalho, as nossas famílias. Em nome de Jesus, que a sua presença esteja conosco em todo o tempo. Que onde nós pisarmos, ali também esteja a sua presença, ó Pai. E que se não for um lugar do seu agrado, ó Pai, se o Senhor não for, eu também não vou. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero estar onde o Senhor está, em lugares que não te cabem também não são para mim, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Se você conhece Jesus e está aí com sua boca fechada, abra, se arrependa, peça perdão e abra sua boca. Você sabe o que deve fazer. Você sabe o que deve fazer. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Faça um excelente dia. Amanhã estou aqui de novo. Espero você. Um beijo.